Glória a Deus, gente, paz do Senhor Jesus. Retornamos aqui para mais uma etapa da nossa aula, com essa metodologia diferente, né? Com esse formato diferente de gravarmos as aulas, como eu prometi para vocês via WhatsApp. A aula não está sendo corrida direta, né? Nós estamos fazendo intervalo de 15 minutos para que a gente possa depois acoplar e subir para o YouTube, tá bom? Lembrando que nós falamos agora há pouco, né, na aula anterior, na gravação anterior, a questão do universo do aprendizado. E para isso, dentro da parábola que nós estamos estudando dessa feita, nós estávamos tratando de alguns termos gregos que abrangem essa temática do universo do aprendizado, que dentro dessa parábola ele dá uma base de entendimento a partir do verbo aprender. Já falamos para vocês do verbo didasco, né, que é um verbo bem conhecido quando se trata de aprendizado na língua grega. Falamos do verbo matetes, que é um verbo também bem conhecido. Didasco, ensinar, matetes, discípulo. E por último, antes de iniciar essa nova fase da aula, nós falamos do verbo gnosco. Como são 5 verbos, nós vamos entrar agora no quarto verbo, no penúltimo verbo desse universo do aprendizado, para que a gente entenda e possa fazer uma exegese mais apropriada dessa parábola que nós estamos estudando. O quarto verbo é o verbo epignosco. E esse verbo, ele significa reconhecer plenamente ou conhecer bem. Sinognosco fala de conhecimento, de entendimento, de algo que vai pela repetição, pela prática, ampliando o conhecimento, a compreensão, o entendimento, levando para esse nível relacional. O verbo epignosco fala do reconhecimento pleno. Qual que é a diferença de conhecer para reconhecer? Alguém só reconhece o que um dia já teve acesso. Eu só reconheço aquilo que eu conheci. Por isso que o entendimento de aprendizado, não só na visão bíblica, na hermenêutica bíblica, mas até mesmo na hermenêutica filosófica, em outras matérias na área da interpretação, o aprendizado ele precisa ser contínuo. Tem algumas pessoas que, quando decidem fazer algum curso, estudar algum assunto, eles, no afã de acelerar o processo, eles começam bem, empolgados, interessados, e eles querem fazer muito rápido, aprender muito rápido, estudar muito rápido, pegar 3, 4, 5 aulas de uma vez só e usar a expressão da moda, né? E maratonar essas aulas. Só que chega num dado momento, aquele pique, aquela gana, aquela velocidade da intensidade inicial, ela se perde no caminho, e quem queria muito agora já não quer mais nada. Quem foi com muita velocidade agora está no ritmo devagar, quase parando. Por quê? Porque algumas pessoas não entendem que o aprendizado, quando você entra nesse oceano profundíssimo do conhecimento, principalmente conhecimento bíblico, isso é uma fonte inesgotável. Como eu disse na outra aula, a gente tem que aprender e continuar aprendendo, conhecer e continuar conhecendo. Citei o texto do profeta menor: conheçamos e prossigamos em conhecer. Então esse epignosco dá essa ideia. Eu primeiro conheço, depois mantenho constância, e à medida que eu vou me familiarizando com o assunto a ser conhecido, nesse caso nós não estamos falando só de uma matéria bíblica, de um assunto bíblico, estamos falando da palavra de Deus. Então isso leva a um conhecimento relacional. Nós conhecemos pessoalmente Deus pela sua palavra. À medida que isso vai avançando, nós já conseguimos identificar, conseguimos reconhecer, conseguimos, através daquilo que nós já tivemos acesso, relembrar. É muito interessante quando se trata desse assunto,
De vez em quando, até de uma forma didática, nas pregações, a gente alerta e exorta os irmãos de forma geral, que embora a Bíblia diz que o Espírito Santo fará os discípulos de Jesus lembrar acerca daquilo que o servo de Deus, a serva de Deus, o representante de Deus na terra deve falar, o Espírito Santo não vai lembrar aquilo que nós nunca tivemos acesso. Conhecimento é a mesma coisa. Eu adentro, piso na margem do universo do aprendizado, vou me aprofundando, e à medida que isso vai se tornando uma constante na minha vida, eu vou tendo conhecimento, e a partir do conhecimento eu vou fazendo um exercício de reconhecimento. O verbo epignosco, esse verbo grego, que é o quarto verbo dentro desse universo do aprendizado, ele trata disso, do reconhecimento pleno, do reconhecimento que faz com que alguém que já teve acesso ao determinado assunto agora possa relembrar e, a partir do reconhecimento, avançar um pouco mais e conhecer um pouco mais. O epignosco é o verbo do reconhecimento pleno e do conhecer bem, conhecer com mais profundidade, conhecer com mais intensidade, conhecer com mais familiaridade. Eu costumo dizer que alguns assuntos se tornam muito difíceis de serem assimilados no processo de aprendizado, porque as pessoas envolvidas nesse processo de aprendizado muitas vezes ou estão ouvindo pela primeira vez, e tudo que eu ouço pela primeira vez é novo, é inédito, ou mesmo tendo o compromisso de continuar aprendendo, mantém um tempo muito longo sem ter acesso a esse conhecimento continuado. Ora, se eu tenho pouco acesso, se eu leio pouco, se eu estudo pouco, se eu me esforço pouco para conhecer, logicamente eu terei dificuldades de assimilar os assuntos que me são propostos. Mas, por exemplo, nós estamos estudando as parábolas de Jesus. Eu tenho certeza que cada um de nós, depois desse tempo estudando, ministrando sobre as parábolas, quando nós batemos o olho em uma das parábolas de Jesus, aquilo que nós já aprendemos no trajeto desse curso vai nos sendo trazido à tona. O Espírito Santo vai nos fazendo lembrar de coisas que nós já vimos e nos faz enxergar qualquer parábola com a lente do aprendizado que nós tivemos. É aquela peneira exegética que eu falo sempre. É aqueles pontos que nos fazem interpretar a parábola da maneira correta. O que é isso? É conhecimento, que leva ao reconhecimento pleno e que, consequentemente, nos faz conhecer bem um assunto, conhecer bem uma matéria, conhecer bem uma área das doutrinas fundamentais, chamada teologia sistemática, enfim. Esse verbo epignosco fala desse aprendizado, desse conhecimento que, à medida que vai avançando e por se tornar conhecido e familiar a nós vamos dominando, vou usar essa expressão dominando, porque se fosse qualquer outro assunto, alguns de fato dominam, mas quando se trata da palavra de Deus, ninguém domina. Por mais conhecimento que nós tenhamos, nós precisamos entender que somos dependentes do Espírito Santo e cada dia nós aprendemos um pouco mais com Deus, tá bom? Esse verbo epignosco, ele fala também do aprendizado no sentido de profundidade. O epignosco fala do conhecimento profundo e completo. Quando eu falo completo aqui, eu não estou dizendo que nós vamos esgotar um assunto e dizer, desse assunto eu não preciso conhecer mais nada. Mas é um conhecimento completo e pleno, profundo, no sentido de eu analisar, estudar, ler sobre aquele assunto e dizer, olha, isso aqui eu consigo entender de uma forma que antigamente, em outras épocas, eu não entendia. É o esforço humano e a ação de Deus. É o homem demonstrando que tem interesse de conhecer e se aprofundar cada vez mais, e Deus nos conduzindo a esse mergulho profundo no oceano do conhecimento espiritual. Então esse epignosco vai nos dar essa ideia. Esse verbo epignosco aponta para aqueles que alcançam a plenitude do conhecimento.
Depois vocês podem analisar aí na casa de vocês, João capítulo 17 e versículo 3. E também podem observar aí Efésios capítulo 4, do versículo 12 ao versículo 15. Efésios capítulo 4, versículo 12, versículo 15. Depois vocês leiam com o tempo. Essa é a diferença da aula gravada, né? Nas aulas ao vivo a gente consegue interagir, vocês leem juntos e aí a gente vai mastigando ali, saboreando juntos. Então a questão da gravação facilita por um lado, mas nos limita de outro lado. Mas Efésios 4, do 12 ao 15, por exemplo, vai falar da maturidade cristã, do crescimento gradativo, de um passo após o outro, de um dia após o outro. Da mesma maneira que um ser humano nasce como um pequenino bebê de colo, e à medida que os dias, os meses e os anos passam, ele vai crescendo fisicamente, espiritualmente, biblicamente, teologicamente, nós temos também um ciclo de crescimento. O problema é que algumas pessoas aceitam Jesus e não respeitam esse ciclo e esse processo de crescimento. Deus quer dar o crescimento. Deus quer nos aprofundar mais nas coisas do Espírito, na palavra de Deus. Mas nós, infelizmente, nos sabotamos, nos autolimitamos. Tem algumas pessoas, por exemplo, e é muito comum nos cursos, que começam e não terminam, que ingressam numa faculdade e trancam no primeiro, no segundo, no terceiro semestre. Curso de teologia também é muito comum. Nos cursos presenciais, nos cursos online, as pessoas começam a frequentar, começam a assistir, começam a participar e depois de um tempo vão diminuindo o ritmo e daqui a pouco param de vez. O que é isso? É o ser humano se auto-sabotando, se auto-limitando, sendo que Deus é o mais interessado em nos ajudar a crescer. O apóstolo Paulo certa vez escreveu à igreja de Corinto e diz assim: eu queria falar com vocês como pessoas adultas, como pessoas maduras espirituais. Mas eu não posso fazer isso porque vocês não passam de crianças, de meninos espirituais. E o pior tipo de infantilidade não é a infantilidade etária. O que é a infantilidade etária? É alguém que é criança porque está na idade, na faixa etária de criança e, consequentemente, não pode se comportar de outra forma a não ser como uma criança. Essa é a faixa etária da infância e é a infância natural, cíclica. Agora, o pior tipo de infância é a infância mental, no sentido de mentalidade. São pessoas que já eram para ter crescido, mas agem como crianças. São pessoas que já deveriam ser maduras, mas pensam como crianças. Quando Paulo diz em 1 Coríntios 14, aquela questão de antes eu falava com o menino, andava com o menino, muita gente leva aquilo ali de uma maneira muito superficial. A questão litúrgica, comportamento no culto, aquilo ali é muito mais profundo, gente. O que Paulo está dizendo ali é que no afã de crescer espiritualmente, de seguir o ciclo de crescimento com Deus, em comunhão com Deus, um cristianismo saudável, uma comunhão verdadeira, um cristianismo maduro, um cristianismo genuíno, um cristianismo que avança. É aquela questão, a gente vai avançando até alcançar a estatura de varão perfeito, que é no céu. Até chegar no céu, nós precisamos avançar, amadurecer a cada dia. Mas infelizmente, tem algumas pessoas que preferem continuar agindo, se comportando como menino, porque não avançam. O que Paulo está dizendo ali é isso. Quando ele diz antes eu agia como menino, ele está dizendo todo cristão tem a fase do desenvolvimento. Vai passar pela infância espiritual, vai passar pela adolescência espiritual, vai passar pela juventude espiritual, até alcançar maturidade. Só que alguns cristãos, como eu disse aqui há pouco, se privam, se auto-sabotam, impedem o seu próprio crescimento. Mas que Deus nos ajude, que nós possamos desfrutar desses níveis de conhecimento, que nós possamos crescer a cada dia mais na presença de Deus, em conhecimento de Deus, em intimidade com Deus, em comunhão com Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado e para que nós possamos avançar até chegar na estatura de varão perfeito, que é a plenitude de Deus, que é
a vida eterna, tá bom? Agora, por último, para a gente encerrar essa segunda parte da nossa aula, como eu disse, eu estou gravando de 15 em 15, 20 em 20 minutos, para não ficar muito pesado na hora de subir para o YouTube, tá bom? O quinto e último verbo é o verbo mantano. O verbo mantano, no universo do aprendizado, significa aprender e ser instruído. É o verbo principal para aprender no grego. Na língua grega, o verbo principal para o verbo português aprender é mantano. E no Novo Testamento, esse verbo significa aprender através de estudo, aprender através de experiência, aprender através de observação e aprender através de instrução. Significa aprender e ser avaliado, aumentar o conhecimento próprio, crescer em conhecimento, estar informado. Não existe conhecimento sem informação. Quanto mais informado quem estuda está, mais ele avança no nível do seu conhecimento. E por último, mantano significa aprender pelo uso e prática. Ou seja, é um conhecimento que não fica só na teoria. É um conhecimento que ao mesmo tempo que eu absorvo e aprendo, eu estou disposto a ser avaliado para ver se eu estou aprendendo da maneira correta. E é um aprendizado que gera um conhecimento e que esse conhecimento faz, além de eu aprender na teoria, aprender na prática, aprender no uso diário, aprender no exercício diário da vida cristã para a glória de Deus. Então, nós voltamos daqui a pouco com mais uma parte dessa nossa aula. Até daqui a pouco, que Deus abençoe vocês.